We're gonna solve that mystery. We see a Scooby-Doo, we're coming after you. What's the Scooby-Doo? Don't look back, you may find another clue. The Scooby Snacks will be waiting here for you. What's the Scooby-Doo? We're coming after you. We're gonna solve that mystery. I see you, Scooby-Doo. The trail leads back to you. What's the Scooby-Doo? Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. O que há de novo, meus miojos? Meu nome é Jamile e hoje iremos falar sobre um caso que ocorreu há 55 anos atrás no Rio de Janeiro. O ocorrido foi registrado no dia 20 de agosto de 1966. Segundo informes policiais da época, um garoto estava indo soltar pipa no Morro do Vintém quando se deparou com 2 corpos envoltos pela vegetação. O garoto correu para avisar e logo a polícia já se encontrava no local. No dia seguinte, os jornais cariocas estampavam um evento chamando de O Caso das Máscaras de Chumbo. A polícia identificou os 2 homens como Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana, de 34 anos, eletrotécnicos, ambos residentes em Campo de Goytacazes. O caso tomou a imaginação popular da época, ainda mais que policiais relataram a repórteres que as mortes teriam sido causadas por forças sobrenaturais. Passados mais de 50 anos, o caso continua insolúvel e envolto em mistério. Os corpos de Manuel e Miguel foram encontrados quase uma semana depois de suas mortes. Os homens estavam deitados de costas. Ambos trajavam ternos e capas impermeáveis, aquelas que se usam em dia de chuva. Não havia nenhum tipo de violência física. Era como se estivessem dormindo, disse um policial. Ao lado deles, uma garrafa de água mineral vazia, um pacote contendo toalhas e um caderno com anotações sobre eletrônica. Até aí, para o cena de crime, tudo parecia normal. Se não fossem 2 estranhos óculos. Pareciam óculos de sol, mas eram fabricados de forma muito artesanal, de chumbo. Um outro dado que aguçou ainda mais os repórteres foi um bilhete onde se lia: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula e, após efeito, proteger os metais. Aguardar sinal, máscara. A polícia descobriu que Manuel e Miguel eram estudiosos de experiências estranhas e que já haviam realizado uma que resultou numa grande explosão de luz, testemunhada por amigos das vítimas. Moradores das proximidades do Morro do Vintém relataram à polícia que, nos dias que antecederam ao encontro dos corpos, uma grande luz circular foi avistada na região. A autópsia dos corpos adicionou mais mistério ao caso, pois os legistas foram incapazes de determinar as mortes. De início, a polícia acreditou que eles haviam ingerido algum tipo de veneno ou droga, mas o exame toxicológico não apontou nada. Agora irei contar alguns detalhes deste mistério. Bom, no dia 17 de 8 de 1966, na quarta-feira, às 2h30 da tarde, chegando de Niterói, depois de terem vindo de São Paulo, passam em uma loja de componentes eletrônicos, situada na Travessa Alberto Vitor, no centro de Niterói. Após alguns minutos, compram capas de chuva, pois o clima do dia era chuvoso e com relâmpagos, mas estranhamente são vistos saindo à pressa da loja sem vestir as suas capas. Logo mais, compra uma garrafa de água mineral magnesiana. O vendedor no boletim policial afirmou que Miguel estava muito nervoso e não parava de consultar o relógio. Adiante, um vigia, Raulino de Matos, avista Miguel e Manuel em companhia de mais 2 suspeitos, que hoje não foram identificados pela polícia. Os 2 suspeitos levam Miguel e Manuel até o pé do morro de jipe. Logo os 2 desembarcam e vão o resto do caminho a pé. Vale ressaltar que no caminho havia um centro espírita, o que poderia aumentar as suspeitas de envolvimento de fenômenos parapsicológicos. Na manhã de 18 de 8 de 1966, um garoto de 18 anos só estava brincando e caçando passarinhos. Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos avistou o corpo de Manuel e Miguel. Os corpos estavam próximos, um ao lado do outro, deitados de costas para o chão, em cima de uma espécie de cama, feita com folhas de pintoba, uma espécie de palmeira, as quais foram cortadas com alguma faca ou algo similar. E logo contatou ao guarda Antônio Guerra, que servia de rádio patrulha, mas Antônio só comentou o caso ao delegado Venâncio Bittencourt
após 2 dias da denúncia do menino Paulo. Nesse mesmo dia da denúncia, por volta das 6 horas da tarde, outro garoto que empinava a pipa, Jorge Costa Alvaes, sentiu um cheiro forte e localizaram finalmente o corpo, informando a 2ª Delegacia da Polícia de Niterói. No dia 21 de 8 de 1966, no domingo pela manhã, a polícia, os bombeiros, jornalistas e curiosos subiram o morro para resgatar os corpos. Nos corpos foram encontrados uma quantia de 161 mil cruzeiros e relógios. Foram encontrados objetos estranhos nos seus corpos. 2 bilhetes foram encontrados. Num deles estava escrito que às 4h30 da tarde eles teriam de estar em um local determinado e às 6h30 teriam de ingerir cápsula e, após efeito, proteger metais. Foram encontradas também máscaras de chumbo, uma máscara que possuía aliança na haste, uma delas. Mas afinal, o que os amigos estavam a procurar? Tiveram eles um encontro extraterreno? Seria o resultado de uma seita de fanatismo religioso. Em um dos bilhetes lia-se a frase: proteger os olhos com a luminosidade intensa, talvez com calor exagerado ou mesmo radiação. O que ele queria dizer com isso? Estudiosos do evento e ufólogos que revistaram o caso e muitos anos e décadas depois alegam que a autópsia identificou sim a causa das mortes, mas que por algum motivo teria sido ocultada. Manuel e Miguel teriam recebido uma letal dose de radiação, de uma fonte desconhecida pela ciência da época. Tanto agentes dos Estados Unidos que vieram ao Brasil para tentar descobrir. A verdade sempre foi como os óculos de chumbo. Nunca descobertas. Bom, hoje eu vou falar sobre uma morte bem semelhante do caso do Miguel e do Manuel. A polícia descobriu uma morte bem semelhante 4 anos antes, em 1962. Um técnico de televisão foi encontrado morto no Morro do Cruzeiro, em Neves, sem nenhum tipo de violência, com seus pertences e também com a máscara de chumbo. Ele se chamava Hermes e foi no alto do morro para tentar captar sinais de televisão sem nenhum auxílio de aparelhos eletrônicos. No primeiro caso, o experimentador procura liberar a alma para conseguir captações espirituais. E na segunda, os nervos hiperexcitados são os instrumentos pelo qual o homem procura sentir aspectos sutis da realidade que o cerca. O padre Quevedo diz que para conseguir êxito em qualquer uma dessas experiências são indispensáveis e que muitos que têm que fazer muitos exercícios e perfeito estado físico. Então, eu vou falar sobre a teoria do padre Quevedo, experimento ocultista mal sucedido. Então, o parapsicólogo padre Quevedo propôs outra teoria para o caso, que, na verdade, a morte ocorre por um ritual de ocultismo, que mal são sucedidos. As provas que aumentam essa suspeita são máscaras de chumbo, são usadas frequentemente em rituais ocultistas. E no ocultismo existe a crença da existência de um terceiro olho, que, segundo relatos, libertaria energia visível a metros de distância, que liberaria poderes telepáticos. Nesse tipo de ritual, conhecido também como psigama e hiperestesia, e muito comum com membros de OTO, que é Ordo Templi Orientis, que é uma organização cultista. O magista deve inserir um tipo de droga com um efeito alucinógeno, ou uma pílula com uma substância desconhecida foi encontrada na mão de Miguel. Aí, seus miojos, então, eu espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e é nóis!